Olá, pessoal da TV Cidade Farroupilha. Mais uma vez aqui, eu, Saulo Vanderlei, com o Música e Ciência na TV. Assunto de hoje, música eletrônica. Aí os DJs já ficam todos espertos, né? Já aumenta o volume da televisão, achando que a música eletrônica começou na década de 70, quando os dispositivos, periféricos e equipamentos começaram a ser vendidos em sebos na Europa, depois do grande sucesso da discoteque. Então o pessoal da discoteque começou a comprar equipamentos e nasceu o DJ moderno, né? Quando na verdade o DJ já existia desde a década de 50, 60, né? Que era um cara que ficava tocando discos nas rádios ou mesmo ao vivo. A música eletrônica, ela tem dois nascimentos. O primeiro nascimento foi por volta da invenção do telefone, 1890, mais ou menos. Um cidadão chamado Elisha Gray, ele inventou um telégrafo com um teclado musical, como se fosse um pianinho de brinquedo. Por quê? Porque nessa época não existia válvula, não existia transistor, e a gente só podia ouvir um som que era produzido de modo eletrônico com a ajuda do telefone, passando pela ligação do telefone, utilizando toda a fiação, né, da companhia telefônica. E por isso mesmo começou então a ser feito um trabalho de se captar todos os sons musicais pelo telefone, o que é uma coincidência se a gente pensar que hoje em dia a internet também, que começou usando só o telefone, depois que veio o cabo, etc. Então são dois assuntos completamente ligados, a música e o telefone, né? Então tudo começou em 1859, quando um cara chamado David Hughes, ele inventou um telégrafo, né, que era acoplado a um teclado, né? E logo depois o Elisha Gray inventou em 1876 o teclado musical. É muito interessante que o Graham Bell, a quem se atribui a invenção do telefone, ele simplesmente é considerado o inventor do telefone porque ele chegou 2 horas antes para registrar a patente, 2 horas antes do Elisha Gray. Então, na verdade, o primeiro corrupto de patente foi Graham Bell, né, que seja então chamado pelo juiz Moro para ir para Curitiba, se fosse vivo, né? Muito bem. Então, já em 1970, pouco depois, né, em 1877, e de 77 para 1890, o Edison inventou o fonógrafo, né, Thomas Alva Edison, conhecidíssimo e tal, primeiro usando papel e depois um cilindro de metal. Em 1897 foi inventada uma pianola, que ela tocava com um rolo de papel perfurado, né? Os furos correspondiam aos sons e eram como se fosse uma fita, né, de gravador, só que feita de papel perfurado. Em 1906, né, Tadeusz Kalil inovou então e inventou o primeiro sintetizador. Agora, o que é um sintetizador? É um mecanismo, né, um instrumento, podemos dizer, que produz as frequências dos sons. As frequências são notas musicais, quanto mais graves elas têm uma onda maior e tem logo uma frequência determinada, e ao aumentar de frequências os sons vão indo do grave para o agudo. Ele então começou a produzir essas frequências, na falta de equipamentos eletrônicos, transistores, etc., com dínamos, e dínamos enormes, chegavam a ter 1,5 metro de altura, alguns, né? E ele fez então, construiu um sintetizador, e o tamanho que ocupava todos os dispositivos que correspondem hoje ao que cabe dentro de um celular, vocês podem ter no smartphone um sintetizador, por exemplo, esse instrumento que se chamava teleharmonium ou dinamofone, ele ocupava 3 andares de um prédio em Nova York, do lado do rio Hudson, e utilizava a linha telefônica para transmitir os seus sons. O prédio era muito elegante, muito suntuoso, né? E as pessoas vinham com roupa de concerto, roupa de ir na ópera, para assistir às apresentações da máquina que simulava os sons da natureza. Eles diziam isso, né? Tem muitos recortes da época e muitas fotos, né? No primeiro andar desse prédio, então,
Foi colocado um salão com um dispositivo que, através do telefone, as pessoas ouviam o que estava sendo tocado por 2 teclados no último andar e acionavam os dínamos, né, com uma fiação extraordinária. Foi muito engraçado que um comerciante que já vendia pelo telefone nessa época subiu lá na cabine de comando, vamos dizer assim, do Teleharmonium, com o machado, e começou a destruir tudo, porque as vendas dele estavam sendo prejudicadas pelos sons do dinamofone, né, interferindo na AT&T, que é a companhia de telefone de Nova York até hoje. Bom, então, mais um pouquinho, acabando de virar o século, 1910, já se ouvia o barulho da Revolução Industrial. Então, Luigi Russolo, um italiano, eles criaram o Manifesto Futurista, onde eles elogiavam o ruído, dizendo que o ruído já então fazia parte da música, fazia parte do ser humano, com as máquinas, os motores e tudo mais, e inventou uma orquestra que se chamava In Tono Rumore, ou seja, o ruído afinado, o ruído em tons, né? Eram caixas com uma espécie de uma corneta na frente que produziam sons imitando máquinas, motores, etc. E eles faziam então, cada música operava uma engenhoca daquela para fazer o som do ruído. Começou então a entrar o ruído na história da música, né? Já em 1920, o Léo Theremin inventou o Theremin, muito usado hoje. O Led Zeppelin, por exemplo, o Jimmy Page usou a exaustão o Theremin nas apresentações ao vivo dele, né? Assim como ele usava guitarra com arco, tocada com arco, o Theremin era um instrumento que, com o auxílio das mãos, uma mão determinava um parâmetro e a outra mão determinava outro parâmetro, e isso produzia sons, notas musicais. Esse Theremin hoje é presente em alguns equipamentos da Roland, como o sintetizador de guitarra VG99, que tem o Debian, que é uma espécie de Theremin, né, que usa o sistema de Bluetooth para você faz um movimento com a mão e ele aciona, por exemplo, o grave com o agudo, o volume e tal. Das configurações do sintetizador pode ser disparada por esse mecanismo, né? Ele dispara também mouse Bluetooth, que de vez em quando o meu mouse Bluetooth entra dentro do sintetizador e eu preciso dizer para ele que não é para ele ir para lá, que ele tem que ir para o computador. O Kraftwerk, já bem mais tarde, em 1922, foi uma banda que fez muito sucesso com música eletrônica. E eles se baseavam numas criações do Jorge Magyar, que eram o Esfaroforum, o Partituroforum e o Kaleidoforum, que eram os instrumentos que seguiram ao Theremin, né? A gente está vendo então que começou com um aparelho parecido com o telefone, e a coisa foi indo que até 1928, já estamos ali, né, em plena Revolução Industrial, Maurice Martenot inventou um teclado que, além das notas, tinha uma espécie de arame ao lado das notas, e você podia deslizar o dedo e tocar como se fosse uma corda de um instrumento sem traste. Ou seja, não tocava cada nota, né, como se diz no preto, no branco, né, no teclado do piano, mas você podia deslizar o dedo fazendo um glissando sem nenhuma intervenção nas alturas, paralelamente à execução com o teclado normal, né? E em 1929, o Lawrence Hammond, inventou o famoso órgão eletrônico, que usava 91 discos eletromagnéticos, né, rotatórios, coordenados por um motor tal, e outros mecanismos para variar os parâmetros do som. E em 1935, os alemães inventaram o primeiro gravador de fita magnética, com uma fita magnética do tamanho de um rolo de papel toalha, que era o AEG, Allgemeine Elektrisches Gesellschaft. E já em 1937, o diretor de cinema Orson Welles ficou famoso com o filme em que a narração de rádio, né, não era um filme, em que ele mentia, dava uma pegadinha com a chegada dos marcianos na Terra, a invasão, né, dos marcianos, e isso foi feito já com uma trilha de música eletrônica.
que foi uma trilha composta já, né, especialmente com o intuito de simular ruídos espaciais e tudo mais. E em 1944, Percy Grainger e Burnett Cross também inventaram uma máquina para ser aplicada nas coreografias, na dança, e ela criava som a partir de performances humanas, de acordo com o movimento dos bailarinos, eram produzidos também, né, as composições musicais. O Bell Labs, em 1947, inventou o transistor. A gente já tinha passado pela válvula, pelo diodo, o triodo. Então, em 1947, o transistor invadiu a música eletrônica. Foi então que houve o segundo nascimento da música eletrônica, que foi na Alemanha, na rádio RTF, na Rádio Televisão Francesa também, onde todo mundo começou a fazer programas utilizando outros tipos de composição que não sejam os que usam o instrumento musical tradicional. Em 1948, nessa Rádio Televisão Francesa, houve uma peça baseada em sons gravados que não se originavam de nenhum instrumento musical. Pierre Schaeffer, então, o pai da ideia, criava a música concreta, que não pode ser confundida com a música eletrônica, pois a música concreta se faz a partir de sons, né, que não são de instrumentos musicais, mas que também não são produzidos por sintetizador. Essa é a diferença entre música concreta e música eletrônica, a grossíssimo modo, né? Então, até hoje no Brasil já existe ainda, né, a Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica, e eu fiz parte, como membro fundador, do Núcleo Música Nova, que também trabalha com música de vanguarda, né, uma criação de vários maestros, né, e compositores, como Gilberto Mendes, Conrado Silva e Rodolfo Coelho de Souza, etc. e tal. É muito atuante a música eletroacústica brasileira, né? A gente pode citar ainda, além do Conrado Silva, já falecido, Raul do Vale, José Augusto Menes, Anselmo Guerra, Sérgio Pinto, Wilson Sukorski e vários outros compositores que se dedicam à chamada música de vanguarda, ou seja, a música erudita de última geração, né? A música que foi, então, adotou o sintetizador como instrumento muito usado e outros procedimentos, né? Construção de instrumentos inexistentes na música tradicional. E então a gente chega em 1951, já então com um grupo chamado Grupo de Música Concreta da Rádio Televisão Francesa. A eles se juntaram compositores como o Olivier Messiaen, os seus alunos Georges Barak, Pierre Boulez e o Stockhausen. O Stockhausen, para quem não conhece, ele andou assistindo os Beatles nas gravações de vários LPs, né? Sgt. Pepper's foi um deles. E ele, ali dentro, se você ouvir com muita atenção os discos dessa época dos Beatles, vocês vão ver vários aparecimentos da música eletrônica, como já intervenções feitas pelo Stockhausen, né? Em 1954, o Stockhausen, baseado nas pesquisas do Helmholtz, de eletromagnetismo, compôs os estudos 1 e 2 com sons sintetizados complexos, baseados em frequências de sons. E em 55, o Harry Olson e o Belar, da RCA, inventaram o Electronic Music Synthesizer. Então já temos a primeira máquina que era programada através de um teclado tipo máquina de escrever, e ainda auxiliado pelo papel perfurado com um código binário em 40 canais. Já em 58, né, o famoso arquiteto Le Corbusier usou 425 caixas de sons numa instalação, coisa muito comum hoje nos museus, instalações sonoras, né? E essas caixas de som tocavam uma composição acompanhadas de projeções de imagens. Em 59, Matheus e John Miller, do laboratório Bell, então escreveram os primeiros softwares sintetizadores, como o Music 4 e o Music 5, todos em linguagem Fortran. É engraçado que, pela visão, né, do colégio de padres holandeses que eu estudei no ginásio, a gente tinha, junto com matemática, música, francês, inglês, tínhamos Fortran.
E eu não fazia ideia de para que ia servir aquilo, né? Eu uso até hoje, inclusive para estudar essas linguagens antigas e partindo para as outras. Mas nem tudo eram flores, né? Nos anos 60 já, e aconteciam os primeiros concertos de música eletrônica no estúdio da Columbia, em Princeton, e eram recebidos com hostilidade, né? pelo meio acadêmico. O Robert Moog e o Herbert Deutsch criaram o sintetizador baseado em voltagem controlada. E em 1964, finalmente, o sintetizador Moog teve sua versão final lançada, graças à miniaturização dos circuitos eletrônicos, né? Miniaturização muito grande ainda para a época, né? Foi então criado mais um software chamado PR1, ainda em Fortran, que já usava os computadores IBM 7090. Em 1967, a música popular, mais exatamente o rock progressivo, começou a usar a música eletrônica. O Grateful Dead lançou o álbum Anthem of the Sun e o Frank Zappa lançou o álbum Uncle Meat, ambos usando manipulação eletrônica. 2 anos depois, Godfrey Wyman e Robert Hove adaptaram o software Music 4 para um computador IBM 7094 em linguagem Assembly. O Music 5 ganhou versões para IBM 360, até que o Matthews e o Richard Moore desenvolveram o programa Graphics One para sintetizadores analógicos. Em 72, o famoso álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, usando sintetizadores e gravações de música concreta. Então, nesse álbum, no Dark Side of the Moon, vocês veem um exemplo clássico de música concreta, que é Money, a faixa que começa com uma caixa registradora. E em 1977, o Peter Sampson cria o SCDC, Systems Concept Digital Synthesizer, né? Que criava sinais e os processava em tempo real. Tinha 256 osciladores, 128 modificadores de sinal e uma memória considerável. Em 1981, o Moore continuou aperfeiçoando o Music 5 e passa a ser escrito em linguagem C, que ganhou o nome de C-Music. Em 1984 foi criado, então, pela primeira vez, todos os fabricantes, que desde então nunca mais pararam de brigar, os concorrentes, né, os fabricantes de instrumentos, sentaram-se para criar um protocolo MIDI, que é o Musical Interface Digital, a Musical Instrument Digital Interface, MIDI, né, em inglês, que é a interface digital para instrumentos, né, se comunicarem entre si. Era comum você compor uma música no timbre de piano, numa marca, num teclado de uma marca, e num teclado de outra marca aquele piano se transformava em órgão, porque o número do fabricante era diferente. O MIDI, então, padronizou essas numerações, o piano é 1, o outro piano é 2, guitarra é 30 e poucos, contrabaixo é 40 e tantos, etc., para não ocorrer mais isso. O MIDI também foi um protocolo, além de software e hardware, foram inventados cabos, a Philips, por exemplo, entrou com o famoso conector de áudio de 5 pinos, que acabou virando o cabo MIDI, e outros fabricantes, né, foram dando suas contribuições, sentando-se, como eu disse, na mesa, né, e estabelecendo essa linguagem. Logo depois, o formato MIDI, como a gente conhece hoje, é hoje conhecido no mundo inteiro e é extremamente útil, pois gera arquivos muito pequenos, do tamanho de um texto, e se pode simular muita coisa hoje, né, já com o desenvolvimento desse padrão MIDI. Já em 1989, a gente começa a ter, então, as famosas Digital Audio Workstations, as estações de trabalho de áudio digital, que começaram rodando um Macintosh 1604 em 1989, quando a DigiDesign ainda tinha sob seu comando o Sound Tools, que deu origem ao Pro Tools, hoje controlada pela comercialíssima Avid, né, de suporte complicado e incerto, para dizer o mínimo. Em 1990, a Sony lançou o CD gravável, conhecido como CDR, né, e não contente, lançou também em 91 o Minidisc, um formato que não pegou, enquanto a Akai lançava o sistema ADAT,
e o gravador de DAT, que era uma fita magnética reduzida, bem menor do que a fita cassete, que também não pegou, né? O ADAT usava fitas VHS, fitas de filme, né, filme de vídeo, para registrar som. A qualidade era muito boa e muita gente usa até hoje. Há diversos periféricos que têm entradas e saídas para ADAT e estúdios que usam, né, os ADATs, que têm um máximo de 8 canais ligados em conjunto, para ter então 16, 32, 48 canais. Houve então o CD e o DVD ganharam dos DATs e dos ADATs, e houve então uma migração para os dias de hoje. Então, como vocês podem ver, foi um trabalho de cerca de 120 anos, né, de música eletrônica, para se chegar à miniaturização de hoje, produzindo sons dos instrumentos tradicionais que são quase idênticos a esses instrumentos tradicionais. O que a gente tem agora é o caminho de maior miniaturização e de resolver problemas, como por exemplo de instrumentos que ainda não são imitados pelas dificuldades de captação e de processamento, né? Como por exemplo um violão com corda de nylon ou qualquer outra corda esticada que ela tem 4 movimentos de vibração, né, de torção, esses 4 movimentos precisariam de ter 4 processadores simultâneos para trabalhar com a corda. Então muita coisa já foi feita, mas ao precisar de um instrumento tipo um violão com corda de nylon, ainda é mais fácil você chamar um violonista do que tentar imitar no computador. E continuaremos com essas histórias da música eletrônica, né, envolvendo assuntos mais específicos em outras edições do Música e Ciência na TV. Um abraço e continuem com a TV Cidade Farroupilha.